Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É uma alegria estar aqui todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso eu quero aproveitar e pedir para que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, para que você seja notificado sempre que houver algum conteúdo novo. É muito importante se inscrever e ativar também o sininho das notificações. É importante também você curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E o meu pedido também nesse momento é para que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilhe aí no seu status do WhatsApp, nos grupos que você participa, envia para pelo menos aí uns 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para também ouvir a palavra do Senhor nesta manhã de quinta-feira, tá bom? Bom, nós estamos estudando esses dias o livro de Provérbios. Cada manhã nós refletimos, sobre alguns versículos, e hoje nós vamos ler e refletir a partir dos versículos 20 a 22 do capítulo 15 de Provérbios. Provérbios, capítulo 15, versículos 20 a 22. E o texto nos diz assim: O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Quem não tem juízo se alegra com a sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. Sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Eu quero falar nessa manhã com você sobre o perigo da prepotência, o perigo da autossuficiência. Você talvez conheça pessoas que se considerem ou que se consideram mais conhecedoras do que outras, mais entendidas do que outras, detentoras de um certo conhecimento, pessoas que se acham preparadas, habilidosas, cheias de virtudes e capacidades. Você também deve conhecer pessoas que se consideravam muito preparadas, muito capacitadas e de repente caíram, desabaram, destruíram a si mesmas. O texto que nós acabamos de ler nos fala sobre a importância de aprendermos. A importância de aprendermos. Observe que ele já começa colocando diante de nós a necessidade de aprender com os nossos pais, de aprender com aqueles que nos deram a vida. Embora o texto possa parecer estar falando apenas sobre sabedoria, que nós lemos nos versículos 20 e 21, falando sobre sabedoria, o filho sábio alegra o seu pai. No versículo 21, quem é sábio anda retamente. Esse texto está falando sobre o coração ensinável, a disposição para aprender. E só está disposto a aprender aquele que naturalmente entende que não sabe tudo, aquele que reconhece que não sabe tudo. Por isso que no versículo 22 ele vai dizer que sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Por que ele nos fala isso? Porque nós não conseguimos ter a visão do todo. A nossa visão ela é limitada. De repente, nós estamos ali com um projeto que na nossa visão, na nossa compreensão, é perfeito. Tem tudo para dar certo. Mas aí a gente, de repente, compartilha esse projeto com alguém que tem entendimento, com alguém que tem sabedoria, com alguém que tem conhecimento de causa. E ao compartilhar esse projeto, a pessoa identifica ali a necessidade de alguma mudança, de alguma adaptação. E ela vai dizer, olha, por esse caminho aqui não vai dar certo, mas você pode ir por esse outro caminho.
E ela vai nos dando as dicas, vai nos orientando, vai nos mostrando o caminho que nós devemos escolher, o caminho que nós devemos trilhar. Isso é muito importante. Entendermos que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros. E a minha visão, ela não é a visão do todo. Aquilo que eu estou vendo não que significa que é a visão completa das coisas. Por isso é importante nós aprendermos a ouvir outras pessoas. Pessoas que, primeiro, tenham o temor de Deus. Segundo, que tenham os mesmos princípios e valores que nós. Terceiro, que tenham os mesmos objetivos de vida. Porque veja, a palavra inclusive diz que nós não podemos fazer negócios ou ter compromissos com jugo desigual. E quando o apóstolo Paulo fala dessa questão do jugo desigual, algumas pessoas levam apenas para o lado do casamento, do relacionamento conjugal, mas na verdade isso é para qualquer área da nossa vida. Imagine que você quer abrir uma empresa e você precisa escolher um sócio. Aquele negócio só vai dar certo se o seu sócio tiver os mesmos princípios e valores que você tem. Porque imagina você querer fazer a coisa certa e você escolher como seu sócio alguém que vai querer se aproveitar de alguma situação, ou vai querer burlar o sistema, ou burlar as leis. Esse negócio está fadado ao fracasso. Então, a própria palavra coloca diante de nós como é que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, nós precisamos entender o seguinte, ao buscar tomar qualquer decisão, empreender algo, ou fazer alguma escolha na nossa vida, ou trazer pessoas para a nossa vida, ouvir pessoas, essas pessoas precisam ter os mesmos princípios e valores, precisam ser tementes a Deus, precisam ter os mesmos objetivos que nós. Certo? Porque imagine que de repente você está passando por um problema conjugal, uma crise no seu casamento. E aí você vai se aconselhar justamente com alguém cujo casamento não deu certo, ou alguém que nunca casou, ou alguém que nunca passou, nunca experimentou o que é realmente o casamento, nunca passou por essa experiência. Certo? Ela pode até lhe dar um conselho, mas é diferente de alguém que passou e que conhece a experiência do casamento, a convivência com uma outra pessoa. É complicado também, você está passando por novamente aqui o mesmo exemplo, uma crise conjugal, e aí você vai se aconselhar com alguém que não acredita na importância do casamento. Com alguém que é egoísta, pensa apenas em si mesma. E aí você vai falar da sua dificuldade, do seu problema, e a pessoa vai dizer para você o seguinte, olha, o que importa é você ser feliz, o que importa é você estar bem. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, o que importa é que você esteja bem. E aí, de repente, essa pessoa vai aconselhar para você que você abandone o seu cônjuge, que você abra mão do seu casamento. Então, quando nós buscamos pessoas com as quais nós vamos compartilhar os nossos sonhos, compartilhar os nossos objetivos de vida, compartilhar as nossas dificuldades, compartilhar as nossas lutas, nós precisamos ser muito criteriosos. A gente não deve sair contando a nossa vida para qualquer pessoa. A gente não deve sair falando das nossas dificuldades e nem mesmo dos nossos sonhos para qualquer pessoa. Certo? Então isso é um princípio importante. Precisa ser alguém que tenha os mesmos princípios e valores, alguém que tenha os mesmos objetivos, alguém que seja temente a Deus. Certo? Aí a gente vai perceber nos versículos 20 e 21 a importância da sabedoria. E não é por acaso que no versículo 20 ele diz que o filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Porque sabedoria é algo que a gente começa, ou pelo menos deveria começar a aprender dentro da nossa própria casa. O problema é que às vezes os pais se preocupam com muitas coisas. Se preocupam em dar uma boa educação, uma boa casa, uma boa roupa, bons presentes, mas se esquecem daquilo que é primordial, que é transmitir princípios e valores, ensinar a sabedoria. E a gente aprende pela palavra que a sabedoria ela se adquire através do conhecimento
da vontade de Deus, da palavra de Deus, até porque nós vamos ver no programa de amanhã, se Deus assim nos permitir, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? O versículo de número 33, ele vai dizer que o temor do Senhor é a instrução na sabedoria. Então, nós precisamos aprender sobre sabedoria e buscar ter sabedoria dentro de casa. Não foi por acaso que Salomão, quando teve a oportunidade de pedir o que quisesse a Deus, ele pediu sabedoria. Porque ele já ouvia Davi, o seu pai, falando sobre a importância da sabedoria. Ele ouvia Davi, o seu pai, falando sobre a importância da sabedoria. Por isso, quando ele tem a oportunidade de pedir, ele pede sabedoria. Porque ele entende que para conduzir aquele povo, para liderar aquele povo, ele precisava de sabedoria. Sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus. Então, o sábio alegra o coração do pai, mas o insensato, o tolo, ele despreza até mesmo a sua própria mãe, aquela que lhe carregou no ventre, aquela que foi a sua primeira morada, aquela que carregou a sua vida dentro da sua própria vida. Então veja como a tolice é capaz de tirar a noção do ser humano. E aí, ele diz no versículo 21 que quem é sábio anda retamente. Quem é sábio anda pelo caminho correto. O sábio não vai querer viver uma vida errada. O sábio, ele não vai querer viver uma vida contrária à vontade de Deus, porque ele entende que toda ação traz uma reação. Toda escolha traz uma consequência. Então, o sábio, ele vai querer viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que exalta ao Senhor, certo? Então, o sábio, ele vai procurar viver corretamente, vai procurar andar corretamente, porque ele entende que esta é a vontade de Deus. E aí, no versículo 22, como nós já citamos, ele diz que sem conselhos os projetos fracassam. Quando nós achamos que somos autossuficientes ou que temos todo o conhecimento necessário, nós caminhamos a passos largos em direção ao fracasso. Por outro lado, quando nós temos a humildade de buscar ajuda, buscar direção, buscar conselhos com pessoas que tenham realmente conhecimento, nós então caminhamos em direção ao sucesso. E aí fica a pergunta para você nessa manhã. Que tipo de vida você tem vivido? Né? Que tipo de vida você tem vivido? Você tem vivido como uma pessoa sábia ou como uma pessoa insensata? Como uma pessoa sábia ou como uma pessoa tola? Como uma pessoa prudente ou como uma pessoa inconsequente? A sabedoria faz toda a diferença na nossa vida. Portanto, que nós aproveitemos essa quinta-feira para buscar em Deus a sabedoria que nós precisamos para a nossa vida. Não se considere autossuficiente, não seja prepotente. Reconheça que você não sabe tudo. Você precisa da ajuda de Deus, da direção de Deus e de pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que essa quinta-feira seja uma quinta-feira de bênção para todos nós, tá bom? Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, mas eu quero pedir para que você que ainda não compartilhou, compartilhe o link desse programa, e você que já compartilhou, compartilhe com outras pessoas para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Deus abençoe. Uma ótima quinta-feira para você, para sua família, para toda a sua casa. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos aqui novamente compartilhando a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.